Fala pessoal, vamos dar início à nossa segunda videoaula dessa playlist de hepatites virais agudas. Na sequência, estávamos falando de hepatite A, agora a gente vai falar de hepatite E. E por que falar de hepatite E agora, né, Mário? Não seria mais lógico falar hepatite A, B, C, D, E? Bom, por que falar de hepatite E? Tem a ver com a sua transmissão. Antes de tudo, quem causa a hepatite E é o vírus E, né? Então, assim como na hepatite A era o vírus A, aqui é o vírus E, certo? A família do vírus é Epiviridis, mas não fica muito na neura como gravar esses nomes. Só grave a informação de que é um vírus de RNA. Aliás, já te adiantando, todos os vírus que a gente vai comentar aqui são de RNA, exceto um. E isso cai muito em prova, que é o vírus da hepatite B, B de bola. Esse é um vírus de DNA, é o único dos vírus aqui das hepatites que a gente vai comentar, que é um vírus de DNA, que o seu material genético é de DNA. Todos os outros são de RNA. Isso que costuma cair de prova de agente etiológico, beleza? E aí, pessoal, por que que eu já trago hepatite E na sequência de hepatite A? Porque a transmissão é exatamente a mesma, predominantemente fecal-oral. Então, toda aquela história que eu conversei com vocês da hepatite A, de um paciente que, ou melhor, uma pessoa mesmo que está ali comendo um alimento mal preparado, um alimento contaminado, água contaminada, vai adquirir a hepatite A dessa forma. Então, claro, você também, como eu já comentei no vídeo anterior, você pode ter a transmissão por outras vias? Pode, está lá documentado no Ministério da Saúde. Existem relatos, existem casos de, por exemplo, transfusão sanguíneas, em que você teve contato, a transmissão da hepatite E, certo? Transmissão vertical também, há relatos de casos na literatura. Mas quando a gente fala da mesma forma na hepatite A, qual que é a principal via de transmissão que vai corresponder à esmagadora maioria dos casos, vai ser a fecal oral. Então é da mesma forma que a gente falou da hepatite A, serve para a hepatite E também. Então se você entendeu a hepatite A, fica fácil de entender a hepatite E, beleza? E aí, quando a gente fala, portanto, né, uma vez que eu digo isso para você, fica muito fácil também você entender essa parte da clínica aqui, ó. Eu nem coloquei efeito nem nada, porque justamente é literalmente copiou, colou. O Ministério da Saúde traz exatamente as mesmas orientações, tudo igual. Da hepatite A é o mesmo para a hepatite E. Então, só para a gente recapitular. As crianças, elas têm pouco ou nenhum sintoma. Então, criança geralmente não costuma ter absolutamente nada, certo? Quando você tem adulto com hepatite E, geralmente é uma sintomatologia aguda, leve, como de qualquer outra virose. Então, cefaleia, artralgia, vômito, fadiga, de novo, clínica muito inespecífica, como a gente comentou lá atrás. E, assim como na hepatite A, quase todos melhoram da clínica e evoluem com cura. Essa costuma ser a história natural. Mário, o que é que tem diferente de hepatite A, ou desculpa, o que é que tem diferente de hepatite E? Pessoal, o que você precisa saber dessa hepatite é a sua relação com a gravidez. É isso que costuma ser abordado em prova e é isso que você precisa saber para a sua vida, porque realmente é um vírus que você não vai encontrar, não é uma doença que você vai encontrar no Brasil, de fato, porém é importante que você saiba, a hepatite fulminante é mais comum durante a gravidez. Como assim? Lembra lá na aula da hepatite A que eu comentei com você que é raro o paciente acabar evoluindo com a hepatite fulminante. E você lembra o que é hepatite fulminante? Hepatite fulminante é aquele quadro em que o paciente ele tem uma alteração, uma perda de função hepática abrupta, muito importante, severa, de forma aguda. Então, todas as funções do, do, do fígado acabam sendo prejudicadas. Então, desculpa, o fígado não consegue metabolizar a amônia e o paciente acaba evoluindo com encefalopatia hepática, não consegue produzir os fatores de coagulação e o paciente tem coagulopatias, não consegue conjugar a bilirrubina, certo? Tem prejuízo à excreção, melhor dizendo, da bilirrubina, então acumula-se bilirrubina no organismo. O paciente tem uma icterícia muito importante. Então, isso é uma hepatite fulminante, certo? Que a gente viu que é muito rara na hepatite A, muito rara mesmo. Aqui também é rara, porém, quando a gente fala de mulher gestante
com hepatite E, aí existe um risco maior de acabar esse tipo de paciente, esse perfil de paciente, acabar desenvolvendo, né, combinando com a hepatite fulminante. Então, esse é um dado que geralmente as questões gostam de abordar. Geralmente é isso que se pergunta de hepatite E em questão, beleza? Com relação a, portanto, essa questão da gestante, vale a pena destacar, novamente, que a gente está falando de uma hepatite que tem um risco de tornar-se fulminante, né, em gestantes de uma forma assim mais comum, tá? Em torno de 20 a 30%, se eu não me engano, que está lá documentado no Ministério. O Michel ainda coloca que no segundo ou terceiro trimestre, então com a avançada gestação, existe um risco ainda maior para insuficiência hepática aguda, perda fetal e mortalidade, pessoal. Então você vê que é um dado importante, né? O que você precisa fixar aqui, se você só quiser realmente fixar uma coisa de hepatite dessa videoaula, que seria isso, essa relação com o gestante, né? Você pode até vincular aqui o E de gestante, sabe? Tentar vincular, fazer esse vínculo mental, porque realmente é o que mais é falado, cobrado com relação à hepatite E, é essa relação com gestante. Olha só outro dado também que o Ministério traz. Até 25% das mulheres grávidas podem morrer se tiverem hepatite E no terceiro trimestre. Então, assim, é basicamente você entender. Não precisa você decorar esses dados, não. O que eu estou querendo te dizer existe uma relação de perigo, realmente, de morbimortalidade associada entre hepatite E e gestação. Então, é claro que a questão da profilaxia aqui é mandatória, é muito importante, certo? Com relação ao diagnóstico, então, como todas as hepatites que a gente vai conversar aqui, a gente já conversou sobre a hepatite A respeito disso. Aqui é marcador, né? Você precisa de marcadores virais para fechar esse diagnóstico. E lá você lembra que eu comentei com você dos anticorpos. Lembra? Os anticorpos são células que o nosso organismo produz em contato com o micro-organismo causador daquela doença, beleza? Nós temos dois principais, IgMs, anticorpos IgM e anticorpo IgG. Quando a gente fala do anticorpo IgG, a gente está falando do HEV ou anti-HEV, enfim, como você preferir chamar, que assim como lá na hepatite desculpa, na hepatite a gente tinha como um marcador de hepatite A aguda, aqui a gente tem como um marcador de hepatite E aguda, beleza? E também aqui, claro, a gente vai ter o anti-HEV IgG, certo? Que nesse caso indica contato prévio, tá? Lá na hepatite o Ministério ele colocava que o IgG anti-RAV IgG positivo conferia imunidade, tá? Seja por cura, seja pela vacinação, né? E aqui não é o caso, né? Você ter o IgG positivo não necessariamente confere desculpa, não necessariamente confere imunidade ao vírus da hepatite E, tá? Que fique bem claro. É só um marcador de que existe, de que esse paciente já teve contato com o vírus da hepatite E, certo? Inclusive o Ministério coloca lá essa observação que esses anticorpos IgG eles podem ser encontrados desde o início da infecção, tá? Então, o IgM positiva e logo na sequência o IgG positiva também. O pico do IgG é por volta de 30 a 40 dias após a fase aguda da doença e pode persistir por até 14 anos, tá? Então é um dado que é interessante que você saiba a respeito dos marcadores. Não tem muita dificuldade aqui. É a mesma ideia da hepatite A, com essa exceção de que não necessariamente o IgG positivo vai indicar imunidade, só vai indicar contato prévio nesse caso aqui, beleza? O contato com o vírus da hepatite E não necessariamente vai conferir imunidade para esse paciente, ok? E aí, uma vez que você, digamos, fecha o diagnóstico, você parte para o tratamento. Lembrando, é uma virose. Virose, em geral, não tem um tratamento específico aqui. Assim como na hepatite a hepatite E também não vai ter um tratamento específico. O que a gente vai fazer, mesmo princípio, sintomáticos. Tudo que o paciente tiver de sintoma, a gente faz medicação para controlar. Evitar o álcool e a automedicação nesse momento. E é importante, né, o Ministério coloca essa observação lá de que em imunossuprimidos existe um risco maior de cronificação da hepatite E, tá? Só um dado aí que que eu acho importante você ter, que está lá no caderninho, trouxe aqui para vocês, beleza?
E aí, para finalizar, realmente, o que a gente tem é porque assim, é muito pouco, não tem muita informação assim, o Michel não dá meio que tanta bola para hepatite E, porque como eu falei no início, tá, pessoal? Não é uma hepatite comum no Brasil. Na verdade, não existe casos de hepatite E no Brasil. Porém, existe essa relação com a gestação, então é importante que você sim saiba, conheça, ouça falar da hepatite E, mas obviamente não vai ser não é a hepatite mais importante, digamos assim, para você aprender e dedicar suas atenções. Não, tanto que essa aula aqui é mais curta. A prevenção é tal como a gente faz para a hepatite a via de transmissão é a mesma. Então, lavar as mãos, lavar os alimentos com água filtrada, cozinhar bem os alimentos, lavar adequadamente os talheres, os copos, ter boas condições de saneamento básico, é, não tomar banho, brincar perto de valão, riacho, enchente, porque pode ter fezes ali contaminadas com o vírus. Então, basicamente, são hábitos de higiene pessoal, higiene com o alimento e hábitos de higiene sanitária também. Basicamente, é essa a ideia que fica sobre a hepatite E, certo? Mas o que eu quero que você guarde realmente é que existe essa relação, né, de um risco maior da paciente gestante, né, acabar evoluindo com hepatite fulminante, e isso é o dado assim mais crucial que é mais abordado em prova, beleza? Se eu te ajudei de alguma forma, por favor, deixa o like nesse vídeo, compartilhe. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa qualquer comentário que seja, tá? Um elogio, uma crítica. E agora a gente vai partir para a próxima hepatite, que vai ser a hepatite B, certo?